Amém. Só uma pequena introdução, né, antes de ir para a minha apresentação, porque não é uma ministração, mas é uma apresentação sobre o continente africano, não é? Então vamos falar um pouco. Mas primeiro dizer que eu aprendi, não só pelo discipulado, mas pela experiência ministerial, e falo isso quando vou visitar as igrejas, né, em Moçambique, que todo ser vivo que Deus criou, seja o ser humano, animais, plantas, criou com uma capacidade e uma bênção para reproduzir. Amém? E toda planta ou todo ser vivo reproduz-se segundo a sua espécie. E eu sou fruto de um Deus missionário e também sou fruto de uma igreja missionária, que tem uma visão missionária. E por causa disso sou missionário, com bênção e capacidade e visão para produzir missionários, que vão produzir missionários, que vão produzir missionários. E assim a bênção de Deus continua e as nações da terra serão abençoadas, né? Por causa disso. E estou aqui hoje no Brasil, falando para brasileiros, porque sou fruto do trabalho de brasileiros que foram à África e falaram para nós sobre Cristo. Né? O pastor Carlos, né, da Silva, e o pastor Alessandro Brocanelis Fagundes, né? Acho que é esse o nome, e que vieram a Moçambique e deixaram lá semente. E quando uma árvore produz frutos, produz sementes, todas caem, mas nem todas germinam, não é? Mas enquanto der frutos, enquanto lançar semente, há esperança de que uma delas vai germinar. E eu sou uma das sementes que germinou, não é? E dou graças a Deus por isso. Aleluia. Então, às vezes nos desesperamos quando uma e outra semente não germina. Mas se persistirmos a produzir frutos, há esperança, né? E o trabalho em Moçambique tem crescido no espaço do Senhor, né? Na medida da graça, com seus desafios e lutas, e como em todo mundo, mas, enfim, temos visto a graça de Deus sobre Moçambique e também outros continentes africanos. Então eu vou falar sobre características da cultura africana. Como eu disse, não é uma ministração, é uma apresentação, mas também pediram para falar um pouco sobre evangelismo em África, então vou tentar abordar essa questão. Okay? Pode ir para o próximo slide. Okay? Então está aí a cultura africana, uma imagem de um africano misturado com a traje africano e com a máscara, né? E estaremos falando também sobre trajes e máscaras africanas. Quer a seguir? Pode ir. A seguir? Ok, então temos ali algumas máscaras, são um pouco assustadoras, mas tem um significado, né? Tudo na vida tem um significado, tudo na vida tem um propósito, né? Então a cultura também tem certas características que também tem um significado, às vezes, até muitas vezes espiritual, né? Então vamos tentar decifrar um pouco algumas questões relacionadas com as máscaras. A seguir, que então as máscaras tribais, né, como aquelas que nós vimos aí, são usadas em cerimônias e rituais religiosas tradicionais, com a finalidade de estabelecer contato da alma com o mundo espiritual. Então a máscara, quando vão nas cerimônias tradicionais e colocam um certo tipo de máscara, já se sabe que esse tipo de máscara é para invocar um certo espírito, nem para estabelecer contato. Então ele se esconde atrás da máscara, mas tem também um espírito que está escondido atrás da pessoa, nem que age por trás da pessoa. Então as máscaras em certos lugares têm sido usadas com esse propósito, de acredita-se que estabelece um contato oculto, né? Um mundo oculto, o poder oculto, né? Ocultando a pessoa e também o espírito que opera por trás dessa pessoa. Okay? Pode ser espírito de ancestrais ou deuses, que chamam deuses. A seguir.
Ok, há 3 tipos de máscaras: esculpidas, tatuadas, né? Aquelas esculpidas que eu mostrei primeiro. Tem as máscaras tatuadas no rosto ou pintadas, e tem as máscaras ornamentais, né? Que também pode ser uma questão de pintura, mas só por questões ornamentais, não tem nada a ver com tradição, espíritos, coisas semelhantes. A seguir, o significado varia de acordo com os aspectos tribais, entre eles cerimônia de gratidão pela colheita, disputas, né, os jogos, casamentos, funerais, nascimentos, ritos de iniciação, etc. Mas depende, não é uma questão generalizada, depende de áreas, né? Então, um tipo de máscara pode ter significado diferente dependendo da área em que a pessoa coloca a máscara e dependendo da cerimônia que a pessoa coloca a máscara. A seguir, também pode transmitir valores morais, tais como humildade, coragem, sabedoria, né? Então, uma máscara pode simbolizar que esse é um guerreiro, é um homem de coragem. Ou pode simbolizar que, por exemplo, é uma menina virgem, né? Uma menina humilde, virgem, sei lá, né? Inofensiva, okay? Em termos de prática sexual. Okay? Então, também pode transmitir sabedoria, né? Os anciãos põem um certo tipo de máscara para mostrar que eles já são pessoas bem experimentadas na vida, que têm sabedoria. Então, só de ver a máscara já, ou pintada, já se sabe, pode identificar que este é ancião, este é aquilo, esse é feiticeiro, esse, etc, etc. Né? Então, elas comunicam essas mensagens. A seguir, podem também definir o status social da pessoa. Se é um rei, se é uma rainha, se é um pobre, se é um comerciante. Então, as vestes também definem isso, né? Em certas culturas. A seguir, temos uma máscara pintada de um guerreiro, né? Então, para infundir medo, né? Terror. Okay? Então, uma máscara pintada, essa não é esculpida. A seguir, temos máscara das virgens também, okay? Com o rosto ornamentado, coberto, mas com ornamentos, né? A máscara aí também serve como um ornamento. A seguir, também se é um jovem africano também, tem uma máscara usada como ornamento também. A seguir, então esse tipo de máscara também pode identificar de que tribo a pessoa é. Pode ser uma máscara tribal, para identificar a tribo. Então a pessoa olha, entra em contato com a pessoa, já sabe de que tribo é. Né? Às vezes, agora, por exemplo, nas cidades, usamos o sotaque, queremos ouvir o sotaque, para dizer se é do norte, é do sul, ou é do centro, mas antigamente eles usavam as máscaras, né, para identificar, porque havia uma aldeia que todos, ou 5, 10 aldeias que falam a mesma língua, mas a tribo é diferente. Então, para saber de que tribo é, tinham que colocar as máscaras, um certo tipo de máscaras. A seguir? Ok, vestes africanas. O que se pode dizer das vestes é o mesmo que se pode dizer também das máscaras. A seguir, as vestes africanas, dependendo da tradição local, têm diversos significados e podem definir o estado social, político, marital, etc. do indivíduo, também da mesma forma que as máscaras. A seguir, ok? Então tem aí a máscara das damas ricas, né, de uma sociedade rica, né, bem vestidas, a rigor, bem trajadas. Então cruza com elas, em certos lugares não há dúvidas de que são princesas. São de uma classe bem elevada. Okay? Estão aí os meninos bem descontraídos, bem misturados, né? Já são vestes misturadas. Aí, temos aí um régulo ou um rei, né? Então, como ele vestiu, geralmente os que são investidos de autoridade, os homens têm vestes mais simples possível, não muito extravagantes, né? São mais simples possíveis, mas também muito bem diferenciadas do resto do que as pessoas vestem no dia a dia. Temos ali também 2 noivos, também de uma classe bem elevada, também.
A seguir, desculpa. A seguir, esqueci de a seguir, ok, a seguir. Então está aí o rei, né, que eu falei, desculpe. Estão aí também os noivos, essa é uma cerimônia de noivado de um príncipe e uma princesa. Né? A seguir, ok, esses também são príncipes, mas a forma de vestir já é diferente, já são de uma cultura diferente, mas são príncipes, são de poder, de autoridade. A seguir, ok, então temos também essas senhoras, como vêm, são, embora tenham roupas mais coloridas, mas o tipo de veste, o traje, como se diz, como a roupa foi confeccionada, vê-se que são pessoas bem humildes, sem nenhuma posição social assim, né? Então as próprias vestes não são muito, né, como se diz, ricas, né? Não são capulanas bem ricas. Então isso já vê a veste, já sabe de onde é. A seguir, ok, temos aí também uma menina, né, uma adolescente. Essa é uma forma de tratar o cabelo em certas culturas também, muito típica. Okay? Não sei como faz, não investiguei como faz, mas na aldeia deles, onde eles moram, o cabelo é assim. Okay? Eles tratam com, não tenho certeza, mas vi uma vez que fala-se que trata-se com lama, né? Põe lama no cabelo por algum tempo, para o cabelo pegar, vão lavando, vão pondo lama até ficar desse jeito. E tem um ornamento específico, né, aí no pescoço, né? Esse é o ornamento nessa tribo. Tem outras imagens que eu preferi não pôr, porque são muito assustadoras, mas essas já falam mais. Então, aí com miçangas, e conchas, tudo isso tem algum valor cultural, um significado cultural. A seguir, um namoro africano também, né? Então lá namora-se a machamba, como se chama a machamba mesmo aqui? As farmas, né? Vão às farmas, vão à caça, né? E vão namorando assim, ok? Então são jovens, né, namorados aí, também com vestes típicas, né? Não com o corpo todo coberto, quase metade do corpo coberto, andam assim, vivem assim, dormem assim, dançam assim, faça frio, faça chuva, é assim mesmo, né? É a cultura deles. A seguir, ok, já tem outro namoro aí, mas já de uma sociedade, de um status um pouco mais elevado, né? Um noivado também, uma festa de noivado, com artefatos aí bem culturais. A seguir, temos o africanismo moderno também, já é muito bem modernizado e tal, já vai ao alfaiate, que estudou para estilistas e tudo mais. Então já é modernizado. Então estamos saindo, né, daquela cultura bem básica, bem crua, né, por causa, né, a globalização, o modernismo, o estudo, etc. Saímos do campo para as cidades, então temos que nos adaptar. Né? A seguir, está aí também uns dois jovens também, com traje africano modernizado. A seguir, esse é um pouco mediano, né? Está no meio, entre bem básico lá e o outro moderno aqui, né? Então está a crescer, é uma fase. A seguir, ok, também uma das características da cultura africana é dança. Né? E nós preparamos uma música de poucos minutos para demonstrar como se dança. Então, por favor, vamos nos colocar de pé, vamos dançar. Pastor Erlin? Então, o Pastor Erlin vai fazer uma demonstração, vai ensinar um pouco como se faz, vamos tentar imitar. Aproveitamos de descontrair, né? Esticar um pouco, fazer um pouco de exercício.
E é meio fácil de aprender, ok? Então, o passo é o seguinte, é um passo para frente e um passo para trás, e o movimento das mãos também ao mesmo tempo, ao ritmo da música. Pode ser? Ok. Podemos fazer 4 vezes. Vamos. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Ok. Já está. Amém. Glória a Deus. Podemos tomar nos lugares que fizemos um pouco de exercício. Então, a nossa cultura assim, dança-se muito, né? Então, a seguir, pode ir. Então, uma das grandes e mais tradicionais características da cultura africana é a dança. Como eu falar a seguir, né? Que estamos aí as moças, né? Dançando também. A seguir. Que essa é uma tradição. Geralmente, como pode ver, tem um tipo de escudo. E o homem tem lança. E a mulher tem katana e escudo. Então, essa é uma cerimônia, é uma dança de preparação para a guerra. Pode ser antes ou depois da guerra, né? Então, quando querem motivar os soldados, né, para ir à guerra, então fazem dança e vestido assim Esse era o fardamento, né? Fardamento antigo de África. Então, eles se vestiam assim para ir à guerra. Era um fardamento para soldados. Então, a dança também acontece na preparação da guerra ou para celebrar a vitória depois da guerra. Então, vão se vestir dessa forma. A seguir. Então, a dança está presente em todo tipo de cerimônias festivas, tradicionais, religiosas, inclusive na preparação para a guerra e nas cerimônias fúnebres. Então, mesmo nas cerimônias fúnebres, danças. Cantamos e dançamos. É normal. A seguir. A seguir, vou falar sobre a arquitetura africana e sua evolução. A seguir. A arquitetura tradicional mais comum, longe das cidades, né? Lá mesmo no interior, que é assim como se... tentei trazer uma imagem mais generalizada, mas no geral é assim como se vive. Algumas piores, outras melhoradas, mas é mais ou menos a construção comum, longe das cidades. A seguir, tem outra aí, né, com pinturas, com arte... Em certas comunidades, África do Sul, por exemplo, eles pintam muito. E alguns países africanos também, eles pintam as paredes. Isso pode ser feito com vários tipos de lama, né? Lamas vermelhas, lamas brancas e assim por diante. Então, vão fazendo as lamas, então vão pintando onde querem branco com a lama branca, onde querem vermelho com a lama vermelha. Barro, né? Barro. Ok, barro escuro e barro branco. Okay? É comum, é muito comum. No interior é muito comum ver. A seguir, então,
já está a progredir, né? Casas um pouco mais quadradas, retangulares, não são comuns, não são bens culturais assim, mas na medida que vão tendo contato com outras arquiteturas, vão tentando também modelar e crescer. Okay? Também temos a seguir, temos a arquitetura africana moderna, né? Já nas cidades. A seguir. A seguir. A seguir. Ok? Então, temos também algumas cidades bem modernizadas, mesmo, bem avançadas, mas podem ver o contraste, né? Então, alguns sítios que se preservam muito bem mesmo a tradição, outros sítios são bem medianos, outros já explodiram, né, em termos arquitetônicos e tal. Então, podemos encontrar essas arquiteturas todas, dependendo de onde nós estamos. É claro que, eu podia voltar um pouco para as primeiras. Muitas vezes, não, pode voltar para trás? Então, muitas vezes, quando se fala África, vê-se esse tipo de... Porque é a imagem geral, né? Desde lá, e ainda existe. Hein? Mas não é todo sítio que é assim. Né? Algumas cidades já foram evoluindo. Ok, obrigado. Vamos voltar? Pratos típicos, ok, africanos. Então temos chima ou funge. Acho que já ouviram, né? Alguns perguntaram funge, né? Então em Moçambique chamamos chima, em Angola chamam funge, né? Que é um prato básico, né, africano. Quase todo sítio onde vai, cidades, aldeias, há de encontrar restaurantes, vai encontrar esse prato, é bem tradicional. A seguir? Ok, a chima é feita de farinhas de milho, farinha de mapira, farinha de mandioca, farinha de mechoeira, etc. A seguir, ela é preparada apenas com 2 ingredientes, farinha e água. É só isso, né? Ferve-se a água, vai pondo a farinha, vai fazendo ali a chima. A seguir? Em alguns países como Uganda pode-se encontrar chima feita de banana verde, que chamam de matoke. Quem foi a Uganda acho que já comeu matoke? Então é feito de banana verde. Então vão amassando na panela e vão cozinhando. E é o tipo de chima. Então tem ali a seguir, ali as senhoras, né, fazendo a chima. 2 panelas, 2 pessoas e uma panela. Pode significar que é uma família alargada. De um homem com 10, 20 mulheres, 12. Ok? Então vão precisar de 2 senhoras numa panela grande. A seguir, temos uma missionária aí aprendendo a fazer chima. A seguir, ok? Então ela pode ser acompanhada com peixe seco, não chamamos de peixe seco, né? Peixe seco assado ou frito. Peixe fresco, também assado, ou frito, ou cozido, tanto faz. A seguir, também pode ser acompanhado com verduras fritas, guisadas, cozidas, com coco e amendoim, que é muito comum coco e amendoim, né? Fazer verdura com coco e amendoim. Também é acompanhado com feijões, carnes, legumes, etc. A seguir, nas famílias mais pobres, as refeições podem ser confeccionadas sem óleo, mas apenas água e sal. Já estamos a falar de missões, né? Então, ao ir fazer missões, é possível encontrar carne ou feijão, só água e sal. Não tem óleo, é normal, né? Mas famílias bem pobres mesmo, e muito longe da cidade, onde não há acesso a lojas e coisas semelhantes, ainda é possível encontrar isso. A seguir, okay? Então temos aí um prato completo, né, de chima. Que tem a chima, tem as verduras, tem um guisado aí que não consegui ver de que é. E tem um prato lá em cima meio avermelhado, né? É peixe seco com tomate, algumas coisas assim. A seguir, aí tem outro prato típico, né? Chima com feijão, com verdura e com peixe seco. A seguir, chima com quiabo também. A pastora Dominga, né? Esse é o mais... é o chapéu dele, né?
Muitos gostam. A seguir? Ok, temos aí uma missionária, não dá para ver, mas é uma missionária aí provando, né? Chima com verduras, que couve e peixe seco também. Ok. A seguir? Então, vamos falar agora sobre o que Deus tem feito em África. O que Deus tem feito em África. A seguir? Ok, tem uma foto, não se vê bem, mas está aí Pastor Orlando, a Pastora Domingas aí ao lado. Onde é que foi isso? Foi num trabalho missionário na Manga, né? Um trabalho bem recente na Manga, né? Então só essa imagem já dá para ver o que Deus tem vindo a fazer. Essa é uma igreja bem recente, bem nova mesmo. A seguir? A seguir? De novo? Ok. Então nos séculos passados a África era o continente menos evangelizado do mundo. Muito menos evangelizado. Era mais tradição, era outra coisa qualquer, mas menos evangelho. Então, apesar de vários obstáculos que o cristianismo enfrenta em África, tais como fome, conflitos armados internos, perseguição religiosa, contudo, a África está experimentando um grande crescimento do cristianismo. Muito grande. Aleluia. A seguir... em Moçambique e Angola, por exemplo, em particular, já se fala de proliferação das igrejas. Então os governos estão com medo já. Estão a começar a criar leis para impedir que a igreja cresça. Então eles não chamam de crescimento, chamam de proliferação. Então falam de uma forma... É proliferação das igrejas. Para nós isso é bom, é um bom sinal. Independente do nome que dão, para nós é um bom sinal. Se estamos a proliferar... é o que nós queremos, vamos continuar a proliferar mesmo. Amém? Então é um sinal evidente do crescimento do cristianismo nesses países. A seguir, conta-se que a primeira comunidade cristã surgiu na Alexandria, no Egito, né, que é a África. Eram chamados cristãos coptas ou cristãos egípcios. Então, copta é egípcio, na língua de lá. Então, fundada pelo apóstolo, dizem, né, que foi fundado pelo apóstolo João Marcos, que escreveu o Evangelho de João, e tem muitos vídeos lá, poder investigar no YouTube, tem muitos vídeos dessa tribo copta, que eles falam que quem fundou essa comunidade cristã lá foi o apóstolo João Marcos. Depois, por causa das hostilidades islâmicas, o cristianismo migrou do norte para a região centro e sul de África. Houve uma grande perseguição do islamismo, então o cristianismo acabou, né, migrando para a parte centro e sul. Alguns dos mais prominentes pais da fé, os pais apostólicos, eram africanos, né, de Alexandria, por exemplo, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes, Atanásio de Alexandria, o famoso Santo Agostinho de Hipona, né? Então, Deus foi levantando homens para, né, levar o evangelho com mais força para a África. Hoje a população cristã africana se estima em quase 700 milhões. Né, os censos, né, quando se faz o censo sobre a população cristã em África, estima-se 700 milhões, quase 57% dos quais são protestantes. Então, dos 700 milhões, 57% são protestantes. Depois segue o islamismo. Okay, então, temos aí um mapa a seguir. Temos o mapa de África. Temos o mapa de África. Então, a parte verde é a parte islâmica, onde o islamismo é predominante. E a parte vermelha é a parte onde o cristianismo é predominante. Então, até aqui o cristianismo está alguns porcentos a mais do islamismo. Ok? Mas, a seguir? Ok, em comparação com outros continentes, a África ocupa o terceiro lugar, com 24% dos cristãos do mundo, depois da América e da Europa. Então, as Américas estão em primeiro lugar, em termos de população cristã, depois a Europa e a seguir a África, depois vai para a Ásia, depois, enfim, Austrália e coisas semelhantes. Como evangelizar um africano? Okay?
não vou trazer assim uma fórmula, porque evangelizar é pregar o evangelho mesmo, né? Falar de Cristo, Cristo crucificado, mas preferi falar um pouco sobre o processo do evangelismo, né? O que acontece, o que vem depois e assim por diante. Ok, a seguir? Número 1, demonstrando amor puro com empatia. Então temos aí um versículo Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que se alegram, e com os que choram. Então, a cultura africana é muito social, muito social. Todos são familiares, todos são tios, irmãos e primos. Então, pode encontrar alguém e dizer que este é meu tio, mas não tem nada a ver com a família. Só porque foi vizinho, que dó dele é tio. E eu me lembro quando nós éramos novos, quando minha mãe saía, ele deixava os vizinhos para cuidarem de nós. E quando nós gerássemos, eles nos davam porrada mesmo, né? E nós considerávamos eles como pais também. Então tem é uma cultura muito social, muito social. Então é muito importante na evangelização que nós demonstremos essa parte social, né? Misturar-se com os que choram, com os que se alegram, né? Ser um com eles. Isso tem um impacto muito, muito, muito grande, né? Uma coisa é o africano ter respeito pelo missionário, outra coisa é o africano ter apego pelo missionário, né? Então o apego cria mais frutos quando ele é apegado ao missionário, porque o missionário é social, mistura-se, cria mais frutos do que quando ele respeita o missionário só porque é missionário, é estrangeiro, né? Então isso é muito importante. 2, a seguir, ok, socialização e respeito. 1 Timóteo 5:1-2 diz assim: não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como irmãs em toda a pureza. Isso é muito importante também na cultura africana. Como eu disse, lá todos somos irmãos, tios, pais e primos, mesmo que não tenha nenhuma ligação sanguínea. É assim que é, né? Então é importante também que o missionário, ao apresentar o Evangelho de Cristo, não seja muito áspero, né? Que diminua, né? Que desça até o nível deles e trate ele como irmão, como primo, como tio, e ali eles aceitam facilmente o Evangelho e a mensagem que nós trazemos para eles. Quando não fazemos isso, cria aquela coisa que dizem que o Evangelho é dos brancos, né? Então o Evangelho é dos brancos. Então ele tem que sentir que o Evangelho é nosso também, porque o branco é nosso irmão, não é um estranho que veio para trazer uma coisa, né? Mas é nosso irmão. Então essa irmandade, essa socialização vai permitir com que eles consumam o Evangelho de uma forma mais natural e com mais interesse. O que se deve ter em mente é que os africanos, a seguir, né? Os africanos são pessoas que na sua maioria nasceram e cresceram e vivem sob o jugo da pobreza e desprezo. Por isso, uma palavra e atitude que traz ou acrescenta valor, respeito, segurança, esperança é a melhor e pode produzir bons frutos, né? Então, o respeito, a socialização traz muito, muito fruto. Mostrar que eles têm valor, apesar da condição social, do status deles, mas têm valor para Cristo, isso produz frutos. Mas quando o missionário apresenta-se como ele tem o valor, e trazer esmola, né? Evangelho não é esmola, nem é uma coisa de valor para uma pessoa de valor, né? Não é uma esmola para os pobres, é uma coisa de valor que Deus está dando para pessoas de valor. Então, se eles transmitir essa ideia de que eles têm valor, eles aceitam o Evangelho, não como o Evangelho dos brancos, mas como o Evangelho deles também, como o Evangelho de Cristo. Okay? A seguir, não sei, não tempo, o pastor podia me dar isso, não. No entanto, a grande pedra de tropeço para o Evangelho em África é a escassez do caráter de Cristo. Deve-se ter cuidado para que o nosso estilo de vida como ministros de Deus não esteja em contradição com o amor, a simplicidade e a comunhão que pregamos, para que não dilua a pureza do Evangelho. Então, o amor que nós pregamos, a simplicidade, a comunhão que pregamos de Cristo, eles têm que ver em nós. Então, às vezes, há muita escassez do caráter de Cristo, né?
Então, precisamos desenvolver isso e mostrar, pelo estilo de vida, né, o caráter de Cristo para eles. A falta ou escassez do discipulado bíblico, prático e intencional tem criado esse abismo entre a demonstração do poder de Deus e a demonstração do caráter de Cristo. Isso tem sido uma ferida no corpo de Cristo. Então, como vamos ver lá mais para baixo, Deus tem usado os africanos com dons espirituais, né? Principalmente os dons de curar, dons de profecia. Tem muitos sendo usados nessa área. Mas quando isso não é acompanhado com o caráter de Cristo, cria-se... E as pessoas vão atrás de poder, mas não tem a Cristo no fim, né? Então tem que haver esse equilíbrio entre a demonstração do poder e a demonstração do caráter de Cristo também. Então os dons espirituais são muito importantes, mas tem que ser acompanhados com... como eu falei, né, vou falar do processo de evangelismo. O discipulado formal é muito importante no processo de evangelismo, apesar de ser um enorme desafio em muitas áreas do continente, devido ao elevado índice de analfabetismo e desinteresse em aprender, especialmente nas áreas do interior, nas vilas, nas aldeias, bem longe da cidade. Isso torna o processo de discipulado formal muito lento e desafiador, né? Aquele com papel. Porque eles não são habituados a ir à escola, outros nunca foram à escola. Né? Então, vamos aprender, para eles é um grande desafio. Okay? E é um desafio também para o ministro, né? para o evangelista. O grande desinteresse por aprendizagem formal deve-se à própria cultura tradicional africana, que preza muito pela transmissão oral de informações, sem escrita e sem leitura. Então, a tradição africana, as mensagens, as histórias, os contos, tudo é passado oralmente. Então, eles aprendem a receber informações oralmente. Quando é para sentar, ter o papel, é muito complicado. Okay? Dificilmente eles vão aderir, exceto nas cidades. Okay? A seguir. Ok, considerando a evangelização como um processo contínuo, não só para trazer o pecador para Cristo, mas também como uma regra de vida, há que ter em mente que a simplicidade, o caráter e o amor de Cristo devem ser continuamente exibidos como uma forma de discipulado informal e prático. Então, a vida de Cristo, viver continuamente, é a forma mais simples, mais frutífera de discipular nas comunidades africanas, onde o discipulado formal é difícil. Então, discipulamos demonstrando a Cristo. A forma de Cristo, o amor de Cristo, a simplicidade de Cristo, o caráter de Cristo, e tudo mais. É mais fácil eles aprenderem assim, vendo, do que sentado no papel 45 minutos ou 30 minutos, aprendendo. Se os crentes desenvolverem o caráter de Cristo, eles farão boa administração dos dons espirituais. Amém? Então, se eles têm o caráter de Cristo, ao receber o dom, eles administram com sabedoria. Mas se eles não têm o caráter de Cristo, vão usar o poder como bem entenderem. E cria esse conflito muito grande entre o poder de Deus e o caráter de Cristo. Fica esse buraco no meio. E fica um pouco complicado. Okay? Já falei sobre os dons os dons espirituais. Pregação e demonstração da verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. A seguir, a demonstração do poder de Deus por meio de curas e milagres pode ser muito traiçoeira se não for acompanhada pela pregação da verdade. Okay? Demonstramos o poder, mas também ministramos a verdade em primeiro lugar, em segundo lugar e em terceiro lugar. Antes e depois da demonstração de poder, tem que, de forma intensiva, mesmo ministrar a verdade nas pessoas. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é a verdade que transforma. Então, os milagres trazem muita gente, mesmo no ministério de Cristo, ele fazia milagres para multidões, mas ele ensinava os discípulos. Fazia milagres para multidões, ele ensinava os discípulos. Então, o ensino é que vai fazer com que o evangelho cresça mais, avance mais. Ok, vamos passar, pode passar, já falei, pode passar. Ok, viver uma vida cristã, pode passar.
Viver uma vida cristã exemplar é mostrar aos convertidos que não fizeram uma má escolha e que não estão abandonados por Deus, mas que Ele está presente por meio dos seus ministros. Então, quando nós vivemos uma vida exemplar, as pessoas veem Cristo em nós, socializando com as pessoas, convivendo com as pessoas, aquele discipulado informal. Então as pessoas veem Cristo presente por meio dos ministros. Em vez só de pregar o evangelho e fazer cura cada um por si, né? Isso traz uma brecha também. Eles demoram a aprender sobre quem Cristo é, como Cristo quer que nós vivamos. Por último, uma forma também de evangelismo é evangelismo em massa, ou forma de cruzadas. Então o evangelismo em massa do tipo cruzado é muito concorrido, aceito em África. Contudo, há pouco investimento nesse tipo de evangelismo, principalmente por ministros africanos, porque requer muitos custos, né? Mas o evangelismo em massa também é uma forma de atrair mais pessoas, né? A música, tem aquela música toda, às vezes faz teatro, etc, etc. Então, por fim, fazer discípulos. Amém? Que Deus abençoe. Então eu quero agora agradecer ao pastor João, essa coragem que ele teve de enfrentar esse púlpito e dar uma aula de cultura africana. Tem que ter uma coragem. Porque ele não está falando no país dele, ele está falando no Brasil, né? E vocês viram assim, de certa forma, ele olhava lá na pintura, olhava do lado de lá, olhava do lado de cá, porque ele é um camarada perspicaz, inteligente. Ele buscava assim no olhar, eu estava ali, ó, ele buscava no olhar as reações nossas quanto àquilo que ele estava falando. É ou não é? É cultura, certo? Ele estava ali buscando as reações. Porque uns ali interessados, entendeu? Outros ouvindo, aí mostravam uma máscara, alguém fazia assim, ele está percebendo. Nosso Deus, nós te damos graça por poder abraçar o nosso irmão e realmente nos unirmos a ele, no seu país, na sua cultura, numa só fé, com um só Senhor, servindo a um mesmo Jesus maravilhoso, e nesse desejo, ó Deus, de sermos realmente uma bênção para todas as nações, estarmos juntos na evangelização do mundo, estarmos juntos, Senhor, nessa obra maravilhosa que nos confiastes e confiastes também a eles, ó Deus, que sejamos muito mais unidos do que nunca, e nesta união nós levemos o amor de Jesus a muitas outras nações. Eu peço agora por aqueles países da África de língua portuguesa, especialmente, que ainda não tem das nossas igrejas, e que nós vamos plantar juntamente com eles. Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Ó Deus, desça a tua bênção neles, ajude-nos a entender a sua cultura e ajude-nos a levar Jesus a eles. Faça com que Moçambique e Angola se unam a nós, levantando missionários transculturais para avançar ali na África e levar a tua salvação, o teu amor, a tua misericórdia e a tua paz àqueles corações tão necessitados. Sabemos, ó Deus, que nós aqui da América temos uma dívida para com a África desde o tempo da escravidão, e nós já nos curvamos em pedido de perdão. Não há perdão maior do que levarmos a eles a grandiosa salvação de Jesus. Não há perdão maior do que recebê-los aqui, também trazendo o maravilhoso Salvador Jesus. E isso nos une numa só fé, numa só verdade, que é Cristo Jesus. Te agradecemos. Eu te peço pelo pastor João, para que ele possa, Senhor, continuar nessa maravilha de caminhada de fé, Senhor, e trazendo, Senhor Deus, o conhecimento da sua fé a todos os irmãos e amigos lá, Senhor, que as famílias lá sejam transformadas. Abençoa nessa hora a irmã Cinda, a sua família toda, Senhor, que está lá realmente esperando a sua volta, e que Ele realmente possa levar novidades a eles e nos alegrarmos juntos nesse ministério maravilhoso, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastor.